Então é isso, galera. Vamos estudar artigo nessa aula. É uma aulazinha bem rápida, porque artigo é uma das classes gramaticais mais tranquilas que se tem para estudar, ok? E vamos começar com a definição. O que é artigo, né? Artigo é aquela palavrinha que vai preceder o substantivo. Isso mesmo, ele vai vir antes do substantivo. E ele tem a função de indicar o gênero e o número do substantivo. Isso. Além de especificar ou generalizar o substantivo. Vamos dar uma olhada aqui nos exemplinhos que eu trouxe para vocês. O diretor presidiu a reunião. Nós temos aí o artigo o, precedendo a palavra, o substantivo diretor. Prestem bem atenção. Diretor é um substantivo masculino e está nesta frase no singular, ou seja, nós já temos aí a indicação de gênero e número. E nesta frase, o artigo está especificando o substantivo diretor. Um jornal da cidade trouxe uma notícia relevante. Então, nós temos aí o artigo 1, que está precedendo aí, está antes do substantivo jornal. Jornal é um substantivo masculino, ok? Então, o artigo também 1 virá no masculino e está no singular. Os diretores presidiram as reuniões. Então, nós temos aí o artigo indefinido no plural e o substantivo concordando com ele em gênero e número, ok? Vamos para mais um exemplo. Os jornais da cidade trouxeram umas notícias relevantes. Então, presta atenção aí, ó. Nós temos o artigo indefinido, tanto na forma masculina, uns, quanto na forma feminina, umas. E observem que o substantivo concorda em gênero e em número com o artigo. Os artigos podem ser classificados em definidos e indefinidos. Eles são definidos quando eles especificam ou individualizam o substantivo. Nós temos aí de artigos definidos o e o a e as suas formas no plural, os, as. E eu trouxe exemplo da própria música Águas de Março. É o pau, é a pedra, é o fim do caminho. Então, a gente observa aí, nesse verso, a presença dos artigos, né? O, a, o e aqui, do caminho, né? Também do. São todos artigos definidos, ok? E estão no singular. São as águas de março, fechando o verão. Então, nós temos aí novamente o artigo definido, agora sua forma feminina, a, só que no plural. Os alunos resolveram as questões. Novamente, nós temos aí os artigos no masculino e no feminino e no plural, os, as. O artigo indefinido é aquele que vai generalizar o substantivo, vai trazer o substantivo, vai indicar o substantivo de modo muito vago. Indefinidos são eles: um e uma, e as suas formas no plural, uns e umas. Vamos para alguns exemplos. Eu trouxe um exemplo da própria música. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. Então, nós vemos aqui o artigo indefinido, tanto na sua forma masculina, quanto na sua forma feminina. Masculina, um. Feminina, uma. E o substantivo sempre concordando em gênero e número com eles, ok? Um aluno do 6º ano resolveu uma questão que lhe apresentaram. Nós temos aí novamente o artigo 1 e uma. E, por fim, uns alunos do 6º ano resolveram umas questões que lhes apresentaram. Aqui foi só a frase foi só colocada no plural
justamente para vocês perceberem como é que faz essa alternância do singular para o plural e como é que fica. Tranquilo? Bom, sempre que o artigo vier antes de qualquer palavra, ele está realizando um fenômeno chamado substantivar, que também conhecemos como derivação imprópria. A gente já estudou sobre derivação imprópria numa aula anterior, na parte de formação e estrutura de palavras. A derivação imprópria, se vocês recordam, é quando uma palavra nova, a palavra derivada, se apresenta numa classe gramatical diferente da palavra primitiva, ok? Vamos ver alguns exemplos. Vamos direto aos finalmente. Os finalmente aí, ele é um advérbio, mas como ele está sendo precedido pelo artigo os, ele está funcionando como um substantivo na frase. Então, é isso que nós chamamos de derivação imprópria ou substantivação das palavras. Vamos para outros exemplos. Triste palavra é um não. O não aí é um advérbio de negação, mas ele está funcionando como um substantivo devido à presença do artigo antes dele, o artigo 1. A presença do artigo 1 está substantivando aí o advérbio não, ou seja, ele está funcionando como um substantivo na frase. É um resto de toco, é um pouco sozinho. Aqui eu trouxe exemplos da música para a gente ver como que os artigos estão funcionando dentro da nossa análise musical. Então, nós temos a palavra pouco, que também é um advérbio, precedida do artigo 1, o artigo indefinido 1, ou seja, por ela ser precedida pelo artigo 1, está funcionando também como um substantivo na frase. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. Então, aí nós temos o verbo querer precedido do artigo indefinido ou. O verbo passa a se comportar como substantivo dentro da frase, justamente por estar precedido aí pelo artigo ou. O mesmo acontece com o adjetivo no recorte aqui. É um belo horizonte, é uma febre teçã. Então, aqui nós temos a palavra belo, que é um adjetivo, funcionando como um substantivo dentro da frase, devido à presença do artigo. O artigo ele vai evidenciar o gênero e o número do substantivo, como eu já havia falado para vocês. Mas vamos reforçar um pouquinho essa fala. Comprei alface na feira. Preste atenção que alface aí é um substantivo feminino que está no singular. Então, nós temos aí três informações sobre esse substantivo. Ele é um substantivo que está especificado na frase, já que ele veio precedido por um artigo definido. Ele é feminino e ele está no singular. No almoço, comi uma omelete. Omelete também é um substantivo feminino, também está no singular. Ela está generalizada, pelo artigo indefinido uma. Um eclipse poderá ser observado amanhã. A palavra eclipse é um substantivo masculino, que está precedido pelo artigo indefinido um. Então, nós temos aí o eclipse no singular, generalizado, devido ao artigo 1, e é masculino, gênero masculino. Os atlas estão sobre a mesa. Atlas é um substantivo masculino que está no plural. Portanto, ele vem precedido de um artigo também no masculino e no plural. Aí eu trouxe um exemplo da música. É uma ave no céu, é uma ave no chão. Então, nós temos aqui nós temos o artigo uma e nós temos o artigo o. O artigo, ele pode aparecer unido a preposições. Vamos ver aí. Por isso que eu trouxe para vocês esse exemplo aqui do é uma ave no céu, é uma ave no chão, porque o no aqui no céu e no chão é um artigo unido aí a uma preposição.
Vamos entender como. O bebê brincava no colo da mãe. Então, é a união aí, o no é a união da preposição em mais o artigo o, no. Ele precisava do apoio dos amigos. Do é a união da preposição de mais o artigo o. Deixou o livro numa mala. Numa é justamente a união da preposição em mais o artigo indefinido uma. Não pôde comparecer à festa. Aí nós temos um caso de crase, que é justamente a junção, a união da preposição a ao artigo a. Quem comparece, comparece a algo. Então, nós temos a preposição exigida pelo verbo comparecer, mais o artigo exigido pelo substantivo feminino festa. Então, a crase é essa união entre a preposição a e o artigo feminino a, e ela é sempre representada na frase pelo acento grave. Você não vai falar na frase, não pôde comparecer a festa, né? Então, a crase é uma forma de enxugar os termos dentro da oração. Fizeram referência às pessoas presentes. Novamente, nós temos aí o caso de crase, mas agora o artigo a está no plural. Então, segue a mesma regrinha, ok? O as mais o acento grave. É o projeto da casa, é o corpo na cama. Então, nós temos da aí que não foi marcado, que é justamente a união aí da preposição de mais o artigo feminino a, e na, que é justamente a união da preposição em mais o artigo a. Tranquilo? Então, eu trouxe aqui para vocês aquelas dicas que rolam pelo Facebook, Instagram, mas eu trouxe elas bem listadas aqui no nosso canal, ok? Então, aqui são as principais, são as dicas aí relacionadas ao uso dos artigos, ok? Então, a gente vai aprender quando, onde, como usar os artigos, tranquilo? Então, é obrigatório o emprego do artigo definido entre o numeral ambos, que é um numeral, e o substantivo que esse numeral se refere, ok? Então, vamos para os exemplos. O juiz solicitou a presença de ambos os cônjuges. O artigo indefinido no plural, acompanhando aí, né, depois do numeral ambos, né? A proposta foi aceita por ambas as partes. Então, nós vemos aí o artigo indefinido as acompanhando aí o numeral ambas. Nunca deve ser usado artigo depois do pronome cujo e suas flexões. Sabe quando a gente sempre vai escrever e a gente sempre acha que tem o artigo depois de cujo e cuja? Não tem, gente. É de fato um erro na norma culta, ok? Então, não se coloca. Eu sei que é quase um vício, né? Este é o homem cujo amigo desapareceu. Não tem o ó. Apesar de parecer fazer sentido, não tem, tá? Nunca coloque o artigo depois de cujo e cuja, ou seus plurais, ok? Então, a forma correta é: este é o homem cujo amigo desapareceu. Este é o autor cuja obra conheço. Nada de colocar artigos aí depois da palavra cujo. Não se deve usar artigo antes das palavras casa, quando casa ela está no sentido de moradia, de lar, e de terra, quando ela vem no sentido de chão firme, ok? Então, vamos lá. Eles estavam em casa, tá? Como essa casa está no sentido de moradia, de lar, ou seja, eles estavam no lar, você não coloca artigo, apenas a preposição. Eles estavam em casa. Os marinheiros permaneceram
em terra, né? Porque essa terra tá relacionada a chão. Fica sem artigo, ok? Os marinheiros permaneceram em terra, sem artigo. Tranquilo? Com relação a nomes de lugar, alguns admitem o uso do artigo, né, anteposto a ele. Então, arroz de cuchá é um prato típico do Maranhão. Então, a gente observa aí o artigo antecedendo o substantivo Maranhão, ok? Passaram carnaval na Bahia. Então, nós vemos o artigo a aí na junção com a preposição em, né, na Bahia. Então, ele antecedendo a palavra Bahia. Faz muito calor no Piauí. Novamente, o artigo o antecedendo aí o substantivo Piauí. No ano que vem, Paulo pretende visitar a Itália. A Itália aí permitiu o emprego do artigo, ok? E como é uma palavra feminina, o substantivo vai no feminino também. Se o nome do lugar que não admite artigo vier especificado, o uso do artigo é obrigatório, ok? Vamos ver. A bela Florianópolis é a capital de Santa Catarina. A gente não fala a Florianópolis é a capital de Santa Catarina, né? A gente fala Florianópolis é a capital de Santa Catarina. Mas como ela veio especificado pelo adjetivo bela, é obrigatório colocar o artigo. Não conheciam a velha Salvador. A gente não fala não conheciam o Salvador ou não conheciam a Salvador. Mas como está especificado velha, a palavra velha está especificando a cidade de Salvador, se coloca então aí o artigo. E está no feminino porque ele não está se referindo Salvador como substantivo, mas no sentido de cidade. Então, a velha cidade de Salvador, ok? Um termo aí foi omitido, o substantivo cidade foi omitido. Tranquilo? Estavam na Roma antiga. Então, Roma veio especificada pelo adjetivo antiga. Então, tem que se colocar o artigo antes de Roma, ok? A moderna Brasília é considerada um monumento arquitetônico. A gente não fala a Brasília é considerada um monumento arquitetônico. A gente fala Brasília é considerada um monumento arquitetônico. Mas como ela está especificada pelo adjetivo moderna, tem que se colocar, então, o artigo para se criar a significação da oração. Com nomes de rio, emprega-se o artigo definido. Foi pescar no Araguaia. Esse no aí, apesar de Araguaia ser feminino, ele está se referindo ao substantivo rio, que está omitido aí na oração, tá? Então, fica no masculino. Foi pescar no Araguaia, que é a mesma coisa de falar foi pescar no rio Araguaia, ok? Em Londres, passou por uma ponte sobre o Tâmisa. Mesmo sentido, tá? Não se emprega artigo antes dos pronomes de tratamento. Então, Vossa Excelência resolverá os problemas de Sua Senhoria. Não cabe artigo aí, ok? Não há. A Vossa Excelência resolverá os problemas de Sua Senhoria. Não flui. Conheci a Vossa Alteza no ano passado. Também não existe, ok? Pronomes de tratamento sempre vem sem artigo. É facultativo o emprego do artigo definido diante dos pronomes possessivos. Quando eu falo facultativo, eu quero dizer que é opcional. É escolha sua. Você pode escolher usar ou não usar. As duas formas estarão certas. E os pronomes possessivos a gente vai estudar mais à frente, mas só para antecipar um pouquinho, são aqueles pronomes que dão ideia de posse, né? Por exemplo, meu, seu, teu, dele, dela, nossa, são pronomes possessivos. Tranquilo? Então,
Deixei meu livro em casa. Deixei o meu livro em casa. As duas formas estão corretas, ok? Você pode utilizar as duas formas. Não conheço sua namorada. Não conheço a sua namorada. Novamente, as duas formas são aceitas pela norma culta. Com nomes de pessoas, geralmente não se usa artigo, ok? Então vamos lá. Lígia não compareceu à cerimônia. Então a gente não coloca a Lígia não compareceu à cerimônia, ok? Capitu é personagem de um romance de Machado de Assis. Então a gente não coloca a Capitu é personagem de um romance de Machado de Assis. Isso na norma culta é o correto. No entanto, na linguagem coloquial, em alguns estados brasileiros, tem-se o costume de colocar artigo antes do nome. Por quê? Porque isso dá uma ideia de afetividade, de familiaridade, de proximidade. Então, por exemplo, o Pedro é meu melhor amigo. Então, nós temos aí uma noção de proximidade, de afetividade. A Lígia não compareceu à cerimônia. Não é qualquer Lígia, é a minha Lígia. Então, tem uma ideia de familiaridade aí, né? Tem uma ideia de proximidade. Mas isso só na linguagem coloquial. Na norma padrão não se usa, ok? É sem artigo mesmo, tranquilo? Emprega-se o artigo definido com o adjetivo no grau superlativo. Vamos entender o que é adjetivo no grau superlativo. Então, o grau superlativo ele vem expressar uma qualidade ou características, né, de uma pessoa, de uma coisa, destacando-a de todas as outras, ok? Então, vamos ver o exemplo. Então, resolvi as questões mais difíceis. Foram quaisquer questões? Não, né? Foram as mais difíceis. Então, nós temos aí o destaque, né, dessas questões, destacando que não foram quaisquer, mas que só foram as mais difíceis de todas, ok? Resolvi as mais difíceis questões. Também, né? Mesmo sentido de destaque, né? De sobressair as questões além das outras, né? Em relação às outras. Emprega-se o artigo definido com valor de superlativo absoluto sintético. Nós já sabemos o que é superlativo, ok? Então, o absoluto sintético é quando exagera, né? Quando usa o exagero para destacar uma coisa ou uma pessoa, ok? Então, por exemplo, não se trata de mais uma música. Esta é a música, ok? Então, não é qualquer música, é a melhor, né? A música. Então, sempre a gente usa, né, o superlativo absoluto aí para enfatizar algo ou uma coisa ou uma pessoa. Não se une à preposição o artigo que faz parte do nome de revistas, jornais e obras literárias. Então vamos lá. Li a notícia em o estado de São Paulo. Como é o nome de um jornal que leva o artigo, esse artigo não vai se unir com a preposição em. Não fica li a notícia no estado de São Paulo, ok? Não se une. Então tem que fazer a escrita e a leitura em separado. Então o correto é li a notícia em o estado de São Paulo. Eu sei que o costume acaba virando coloquial e a gente acaba atropelando e colocando li a notícia no estado de São Paulo. Mas a gente tem que lembrar que pela norma culta não se une quando, né, o artigo faz parte aí de nomes, né, de nomes de revistas, de jornais e de obras. Então, por exemplo, em A Origem das Espécies, Darwin apresenta sua teoria.
como esse artigo a faz parte do nome a origem das espécies, o em, que é a preposição, não pode se unir a ele. Então, tem que se falar e se escrever separado. Tranquilo? Inês de Castro é um episódio de Os Lusíadas. Como Os Lusíadas é um título de um poema, você não pode unir a preposição de com o pronome, com o artigo os, ok? Então, também se lê e se escreve em separado. Depois do pronome indefinido todo, a gente emprega o artigo quando quer dar-se a ideia de inteiro, totalidade, ok? Mas quando se quer dar a ideia de qualquer, omite-se o artigo, ok? Ele leu todo o livro, então ele leu o livro inteiro, ok? Todo homem é mortal. Qualquer homem é mortal. Você está vendo que não tem um artigo. Se não tem um artigo, é significado de qualquer. Todo o país comemorou a conquista, ou seja, o país inteiro, né? A totalidade do país comemorou a conquista. Todo país tem seu governo, ou seja, qualquer país tem sua forma de governo. O artigo indefinido é empregado para indicar quantidade aproximada. Então, Maria Helena tem uns 60 anos, ok? Então, o artigo aí indefinido está indicando aí uma quantidade aproximada, uma ideia aproximada dos anos, né, de Maria Helena. Então, como a gente viu, o artigo sozinho ele não tem uma significação, né? Ele vai ter uma função sintática acompanhando aí o substantivo. E o substantivo sempre vai concordar com o gênero e o número do artigo. Por isso o artigo ele acaba cumprindo a função sintática de adjunto adnominal. Vamos ver pelos exemplos a seguir. O dia permanece nublado. Então, o artigo o ele faz parte do sujeito o dia, ok? O substantivo dia ele funciona como o núcleo do sujeito. Portanto, o artigo o, né, o o aí está cumprindo a função sintática de adjunto adnominal. Eles não conheciam as leis. O artigo as, né, ele faz parte aí do substantivo, do sujeito leis. E leis é um substantivo que está funcionando como o núcleo do objeto direto da oração. Portanto, o artigo as está funcionando aí como adjunto adnominal. Ficou do todos. Opa! Aqui na regrinha do todo, tem também mais uma regrinha que eu esqueci de colocar. Mais uma dicasinha, ok? O pronome indefinido todo, quando ele vem na sua forma plural, seja tanto feminino quanto masculina, ele sempre virá acompanhado por um artigo. Exceto quando há uma palavra que o exclua, ok? Ou quando ele vem com um numeral que não vem acompanhado por um substantivo. Então, por exemplo, todos os alunos compareceram. Se a gente substituir, por exemplo, todos estes alunos compareceram. Então, a gente percebe aí que a palavra excluiu, a palavra este, excluiu o artigo o, ok? Ou, por exemplo, todos os 5 alunos compareceram, ok? Então, a gente percebe aí o artigo. Todos 5 compareceram, ok? A gente fala todos, parece que é igual o cujo, né? O cujo junto. Todos os 5 compareceram. Quando a ausência do substantivo acompanhando o numeral, ok? Não se coloca artigo. Essa era o que eu precisava falar. Então, vamos praticar. Eu trouxe algumas questões para a gente ir aplicando esse conteúdo, fixar
todo esse conhecimento. Então, vamos lá. Observe o segmento textual abaixo, que iniciava uma narrativa escolar. Um carro entrou no estacionamento com os faróis apagados, os pneus furados e um cacho de bananas no teto. Uma das observações do emprego dos artigos definidos e indefinidos é que os primeiros indicam termos já enunciados no texto, ou seja, termos já conhecidos. E os segundos, os indefinidos, indicam termos presentes no texto pela primeira vez. Assim, é correto afirmar: A. O emprego de um artigo definido em um cacho não modificaria o sentido geral do texto. B. O emprego do artigo definido em o estacionamento indica que esse lugar já havia obrigatoriamente sido citado antes. C. O único artigo de emprego correto nessa frase é o de um cacho. D. O emprego do artigo definido em o estacionamento e os faróis está errado. E. O emprego do artigo definido em os faróis e os pneus se deve ao fato de se referirem a elementos conhecidos a partir do emprego de um carro. Então, vamos lá. O emprego do artigo definido em os faróis e os pneus se deve ao fato de se referirem a elementos conhecidos a partir do emprego de um carro. Sim, né? Eles já eram elementos predeterminados pelo contexto, né? Quando se fala de carro, obviamente, faróis e pneus fazem parte do contexto. Não é o caso aí, por exemplo, do estacionamento. Apesar do estacionamento estar relacionado a carro, ele não faz, digamos assim, ele não é um elemento que faz parte do carro. Então, ele não obrigatoriamente foi citado antes. Por isso que a questão B está errada. E a questão é a certa. A C está errada porque um cacho não é o único artigo empregado corretamente na frase, no texto, né? A gente vê aí o estacionamento, os faróis, os pneus, um cacho, né, de bananas no teto. Então, a gente vê aí vários artigos sendo empregados corretamente. O emprego do artigo definido em o estacionamento e os faróis está errado. Não, né, gente, está certo. Inclusive, no estacionamento, ele está unido aí a uma preposição, a preposição em, né? E os faróis também está certo. Não tem nada de errado aí. Então, a resposta certa é a letra E. O emprego do artigo definido em os faróis e os pneus se deve ao fato de se referirem a elementos conhecidos a partir do emprego de um carro. Pensou em carro, obviamente, são elementos próprios do carro, né? Faróis, pneu, porta, etc. O artigo definido ou indefinido tem a capacidade de substantivar qualquer palavra, ou seja, transformá-la em substantivo. Indique a opção em que ocorre substantivação de um advérbio. Então, vamos lá. O bonito é te ver sorrir. Ambas as crianças estão vestindo azul. Fui falar com uma garota e recebi um não como resposta. Todos os candidatos são incompetentes. A Fernanda canta muito bem. Então, vamos lá. A opção em que ocorre a substantivação de um advérbio seria a resposta C, né? Fui falar com uma garota e recebi um não como resposta. Nós temos aí o advérbio não, né? O advérbio de negação, precedido por um artigo, artigo indefinido 1. Então, a presença do artigo indefinido 1 antes do advérbio não faz com que ele mude de classe gramatical, sofrendo aí a derivação imprópria. Uma deputada estadual de Santa Catarina recebeu críticas
nas redes sociais após comparecer à posse na Assembleia Legislativa com um macacão decotado. A ex-prefeita de Bombinhas, Ana Paula da Silva, do PDT, no dia 1º de fevereiro, foi até a cerimônia e chamou a atenção pela roupa. Nas redes sociais, ela publicou uma foto dizendo que era o momento de trabalhar. No entanto, a maioria das pessoas reparou apenas no decote. Assinale a alternativa que contenha um artigo utilizado no texto. Vamos lá. Opção A, uma. B, até. C, de. D, após. E, ela. Então, a resposta correta é a opção A, né? Porque é o único artigo aí das opções, né? As outras são preposições e pronome. Assinale a alternativa que preencha correta e, respectivamente, as lacunas. Moro São Paulo e assisto frequentemente partidas do meu time no estádio do Pacaembu. No próximo ano, servirei Exército. Quais são as opções corretas para preencher essas lacunas? Vamos lá. Opção A, em, as, o. Opção B, a, as, o. Opção C, na, as, ao. Opção D, em, as, ao. Então, se você respondeu a questão D, você acertou, né? Eu moro em São Paulo. São Paulo aí é um nome de lugar que não admite artigo, ok? Então, ele é precedido por preposição. Moro em São Paulo e assisto frequentemente as partidas do meu time no estádio do Pacaembu. É com crase, tá? Por quê? Porque assisto é um verbo que pede preposição. Então, quem assiste a algo, né? Então, a gente vê aí a preposição a. Então, ele pede preposição. E partidas pede o artigo feminino. Então, nós temos aí a crase as. No próximo ano, servirei ao exército. Novamente, né? É com preposição esse trecho, porque servir também pede preposição. Quem serve, serve a algo. A preposição aí une-se ao artigo. Então, fica servirei ao exército. Então, gente, a gente finaliza aqui nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam. Por favor, se inscrevam também no nosso canal, porque assim vocês ficam por dentro de todo o conteúdo que está rolando aqui. Compartilhem com alguém que você acha que vai ajudar nos estudos, ok? E até a próxima!